Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvara Gratmeti Mokshi Veda Vivagine Yom Abda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Tava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Lord. Bem-vindo a todos. Nossa segunda-feira de Panchadasi, capítulo 11. O verso 21 dizia que antes de uma pessoa ouvir o Vedanta, ele ou ela está sujeita às misérias habituais do samsara. Oh, meu Deus, eu ando tão deprimido, eu não aguento mais viver, mas eu não consigo me suicidar. Eu tinha uma pessoa na minha família, o meu pobre irmão, que faleceu alguns anos atrás, que ele estava nessa situação. Ele estava tão abatido fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, psiquicamente, que ele já não queria viver, mas ao mesmo tempo, tadinho, ele não tinha coragem de se jogar, né? A Ishvara cuidou dele, deu um ataque de coração, uma parada cardíaca, e ele faleceu uma morte até bem, como se diz, bem generosa, né? Bem abençoada, né? Obrigado. Então, antes de eu ouvir o Vedanta, eu vivo a minha vida sujeito às misérias habituais do samsara. Aí eu me torno um buscador espiritual, mas ainda assim, como buscador espiritual, eu estou sujeito às misérias, né, dos buscadores espirituais, né? As incertezas, as frustrações, o desejo pela iluminação. Vocês já pensaram que o desejo pela iluminação é um grande estressante também? Eu quero essa iluminação, eu quero essa iluminação. Você está preocupado com a Betânia? Não? Então, eu quero iluminação, é um estressante também. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Oh, meu Deus, está todo mundo, na época de Papaji dizia isso mesmo, você conseguiu. Aí todo mundo lá, eu também quero, por que ele conseguiu? Eu não consegui. Aí está indignado, né? Porque, pô, só o Papaji declarou um outro iluminado no grupo. Aí um dia um amigo meu inglês, ele levantou, tomou coragem, né? Ele era magro, alto, levantou e foi lá, sentou na frente do Papaji. O Papaji falou assim, ok, o que você quer? Eu também quero. Que é o quê? I want to get it. Eu quero obter esse autoconhecimento. Eu quero me iluminar. Estou aqui, agora me ilumine. Mas Papaji tirou a fivela que não existia no cinto dele, na calça dele, porque ele usava aqueles pijamas, né? No cordão. Mas deu tanta lenha no cara publicamente, tadinho, que eu fiquei com dó dele, entendeu? E a sua arrogância? Você não vai nunca conseguir. Né? Então, o buscador espiritual também passa por muitas misérias no âmbito espiritual, né? Entre elas, a miséria de não saber com certeza de que eu sou livre. As escrituras dizem que eu sou livre, mas eu me sinto preso, né? Amarrado, né? Escravo. Então, todas essas misérias, até mesmo como um buscador, investigador, a miséria envolvida na luta para disciplinar e concentrar a mente de modo que ela comece a pensar e viver segundo as linhas dos ensinamentos. Né? E ela, samsara, escritura, samsara, escritura. Né? Então, como a gente vai disciplinar essa mente? Né? É uma batalha, a famosa batalha de Arjuna, né? Que você tem que tirar a espada e bater de frente com essa ignorância cósmica universal, né? Então, são situações difíceis, né? Mas, à medida que o buscador espiritual ele desenvolve o espírito do Karma Yoga, né? Como o Karma Yoga, aí toda essa miséria
do buscador espiritual vem extensivamente, né, atenuada, né, porque ele compreende que os resultados de seus esforços espirituais não estão realmente sob o seu controle, mas sob o controle do Lorde. Ele vai recebendo os obstáculos, as dificuldades, as rebeldias dos órgãos sensoriais e da mente. Ele vai recebendo isso como parte do processo, né? Ele vai vendo isso como jogo entre o conhecimento e a ignorância. E ele vai levando a vida como ela fosse realmente um jogo. Então, essa luta e o medo de se perder no caminho, né? Oh, meu Deus! E agora apareceu esse cara rico, bonitão, que me pediu em casamento, mas ele é um sansari. Será que eu vou me perder? Ou será que eu vou converter, né, o meu marido novo ao autoconhecimento, né? Então, existe sempre essa possibilidade. Eu, por exemplo, eu vou deliberadamente, eu tentei virar um sansara de novo. Eu estava tão frustrado do mundo espiritual que diversas vezes eu falei, chega, agora eu estou indignado. Eu já deixei um guru, deixei 2, deixei 3, nunca mais eu volto para essa história de busca de moksha, entendeu? Eu quero voltar para o mundo, eu já estou com diversos cabelos grisalhos, né? Não tenho nada no bolso, nem nas mãos, eu tenho que começar a preparar um pouco para a Idade Média e a velhice que está chegando. Então, chega, eu quero viver uma vida normal, comum, né? Trabalhando, pagando as contas e fazendo uma poupancinha para a velhice. Eu tentava voltar para o Samsara, mas quando eu voltava para o Samsara, não tinha mais sabor, entendeu? A vida do Samsara, aquela vida, né? Para mim já era uma coisa que não me propiciava nenhum prazer mais, né? Aí, quando eu vi, eu já estava de novo voltando para os ensinamentos sobre moksha, né? Então, esse vírus, o vírus do autoconhecimento, é um vírus incurável. Nós temos o vírus, né, moderno aí, eles dizem que é curável, mas ele é curável somente naturalmente através das nossas defesas, dos nossos sistemas imunológicos. Mas o vírus do autoconhecimento, esse desejo de se libertar do samsara, ele só é curável com autoconhecimento. Se a gente conseguir suprimir e casar com aquele cara rico e bonito, né? Não importa, ele aparece de novo no próximo nascimento, né? Não, tá legal assim. O medo, né? O medo de me perder no samsara e a miséria do ego arrogante, né? Que diz, não, eu seguro a onda, eu vou atravessar o samsara e eu vou iluminar o samsara com a minha presença. Uma vez, quando eu era jovem, uma pessoa, eu estava em dificuldade econômica, ele falou, olha, eu vou te ajudar. Eu vou te dar uma mão. Mas você tem que compreender, quando a gente dá uma mão a alguém para tirar ela de uma situação de muita dificuldade, existe a possibilidade que a pessoa que você está tentando tirar da lama te puxe para a lama. Entendeu? Então, por favor, vou te dar uma mão, mas não me puxe para a lama, porque senão ficaremos nós dois atolados em muita dificuldade, né? Mas a arrogância do ego humano, não, eu atravesso o samsara porque eu sou o auto-iluminado, eu não preciso mais de associação com as escrituras, com o professor, com a sangha, nada, entendeu? Eu tenho total confiança no meu autoconhecimento e eu vou simplesmente viver a minha vida e no processo eu vou abençoar e iluminar todos, né? É um risco. As escrituras dizem que a associação com a tradição, a associação com as escrituras, a associação com os nossos professores é altamente recomendável, até mesmo depois que esse autoconhecimento seja firme, claro e sempre presente, sólido. Mas ainda assim, o buscador
persevera, tem alguém tentando dizer alguma coisa. Mas ainda assim, a pessoa, né, inconscientemente persevera porque ele sabe que a plenitude só é possível mesmo através do reconhecimento da consciência como você mesmo, né? Na sua real natureza, na consciência como consciência. O verso 22, continuando neste tópico, diz que não há felicidade na dualidade, mas também não há felicidade na não-dualidade. Se você assegura que existe, então ela deve ser experimentada. Nós cobrimos esse verso também, né? A gente parou nele. Parou nele. Então, esse é o objetor. O objetor é aquele cara que diz assim, ok, eu sou uma pessoa intelectualmente complexa e eu vou sempre encontrar um argumento, né, para invalidar. Então, aquele objetor é um cara que não é facilmente convencível, né? Convencível de nada, né? É um cara que, eu lembro também de novo, hoje eu vou contar um pouco de história que é menos cansativo do que desdobrar as escrituras. Então, me lembro do meu querido primeiro guru, Osho Ajinish, que ele era um cara chato. Ele argumentava com tudo e com todos. Quando ele era jovem, naquele tempo, não existia internet, não existia entretenimento, não existia nada disso. A discussão, a diversão predireta era os intelectuais irem para as praças e debaterem sobre determinados temas, né? Inclusive os temas védicos, espirituais. E ele era tão fera em debater que ele disse assim, ok, eu vou lá, eu apareço nesse concurso, né? Eu digo assim, não, eu quero debater a favor desse tema aqui. E ele vencia todos. Aí ele falou assim, agora eu vou fazer um teste. O mesmo tema eu vou debater contra, entendeu? Contrariamente às afirmações, né? Aí ele debatia contrariamente e vencia também. Então ele vencia ele mesmo, a favor e contra, entendeu? Essa é a natureza da mente. A mente, ela encontra sempre argumentos. A mente, ela é capaz de enganar até mesmo a inteira humanidade com argumentos infundados em fatos, etc, etc. Porque existe sempre uma lógicazinha que pode fazer um pouco de sentido, entendeu? Até no engano e na mentira, né? Então, o Osho Rajneesh fazia isso. E no final ele ficou confuso, ele não sabia mais realmente qual era a posição dele, né? Aí ele não sabia se a história dele era promover o Zoba ou o Buda, aí virou essa bagunça. Posso contar mais piadas hoje? Acho que é ótimo. Ótimo. Então ele disse, né? Se a felicidade... A gente sabe que na dualidade você é uma pessoa inteligente, Vidyaranya, você me convenceu que realmente na dualidade não existe felicidade, mas é impossível conceber o fato de que existe a felicidade na ausência dessa dualidade, o sujeito, aquele que experiencia objetos e que experiencia o prazer nesta interação com o objeto, né? Ele falou assim, não tem, então, na dualidade, mas na não dualidade, na ausência de objetos, é impossível que exista a felicidade, né? Então, esse foi o argumento dele. E você, as escrituras, insistem que existe essa felicidade, né? Não existe na dualidade, vocês dizem que existe na não dualidade, mas a possibilidade de uma felicidade perante a ausência de sujeito e objeto é uma impossibilidade. Então, se você diz que ela existe, a felicidade, então ela deve ser experimentada, né? Então, a resposta de Vidyaranya, deixa eu ver se tem alguma coisa relevante. Dualidade e não dualidade são apenas conceitos que precisam ser entendidos. A gente cobriu um pouco isso. A consciência é o conhecedor de ambos. Não existe dualidade sem não dualidade, sem dualidade e vice-versa. São conceitos interdependentes. Nós descobrimos isso. A consciência
é o conhecedor da dualidade e não dualidade. Do ponto de vista experiencial, né, nós experimentamos a dualidade e a não dualidade. A não dualidade a gente experimenta no sono profundo, no samadhi, e naqueles raros momentos que nós temos sucesso, né, no ganho dos nossos objetos de desejo, a mente se resolve por uma fração de minuto e a gente experiencia a ausência da dualidade, que nada mais é do que o experienciador que deseja obter, haver ou afastar um objeto que ocorre na sua mente. Quando os desejos são liquidados, a gente experiencia a não dualidade, a gente experiencia esse reflexo da consciência que brilha na mente, mas a mente já não está movida por um desejo de haver ou evitar, né? Então, essa é o que é a experiência de não dualidade que nós experimentamos, né, em alguns momentos de nossas vidas, né? A consciência, na verdade, é o conhecedor da dualidade e da não dualidade. Isso, de novo, reforçando a ideia de que o samadhi e as experiências, né, espirituais, aqueles momentos espirituais nos quais nós experimentamos o vazio, a nulidade, né, o nada, né, o famoso emptiness, né, nothingness, né? Existe o sabe, kalpa samadhi. O princípio testemunha ainda refletindo no intelecto humano, mas não existe nenhum objeto, né? Então, essas experiências de ausência de objeto é ainda assim uma forma de dualidade, a gente vai ver isso mais à frente. Mas o que é importante compreender é que essa consciência que testemunha a dualidade, ela também testemunha a não dualidade, né? Então, essa consciência que precisa ser conhecida, ela é a fonte dessa felicidade, que nem é encontrada na dualidade, nem na ausência da dualidade, da pluralidade, da diversidade, dos desejos e aversões, das energias que nos movem, na ausência de quê? Daquilo, à luz da consciência presente, como iluminador da não dualidade ou como iluminador da mente sob o efeito de Maya, movida por desejos e aversões. A consciência permanece ali, sempre, o fator comum, o conhecedor de ambos. Essa felicidade existe porque a existência e a consciência é plena. A nossa natureza cinza plena, ela é livre de desejos por haver, reter ou evitar. Não existe nada que possa me acrescentar, não existe nada que possa preencher o oceano, porque o oceano é o maior símbolo que nós temos da plenitude, né, dentro dos elementos, né? Nada pode realmente completar o oceano. E nada pode, né, ser subtraído do oceano, porque, como nós vimos naquela analogia de ontem, mesmo que tenha uma seca e uma ausência, né, um período sem chuvas, né, o oceano vai ficar lá, né, evaporando por 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí quando vem a chuva, puf, né, a precipitação, aí todo aquele vapor retorna à sua origem e o oceano permanece ali pleno, completo, né? Então, são analogias que descrevem o fato de que essa consciência, essa existência sendo plena, ela experimenta naturalmente esta plenitude. Plenitude é felicidade. Aquele sentimento de satisfação, porque não existe nada realmente que falte na minha vida, né, do ponto de vista mais de experiência humana, esse sentimento de satisfação, porque eu não tenho nenhum desejo vinculante realmente que me mova, entendeu? É a felicidade, ela é inerente dessa compreensão da minha consciência e existência que é plena, que não falta nada, não precisa de nada realmente para que um indivíduo possa desfrutar e apreciar a sua natureza, né? A bem-aventurança existe porque a existência e a consciência é plena, ou seja, a plenitude sem referência ao vazio,
completude, sem referência à incompletude, não é parte desse dualismo, dualidade, não dualidade, plenitude, não plenitude. A consciência, a existência é plena, mas ela é além de todos os polos opostos, né? As polaridades opostas, né? De alto e baixo, feio, bonito, good and bad, and so on, né? Vazio, cheio. A consciência que nós somos é além de todos esses fenômenos que existem em relação aos seus opostos, os pares opostos de Nitya, entendeu? Então, esse é o ponto ali, mas a consciência existe não em referência a esses pares opostos, mas além, né, de tudo isso, como plenitude, mais precisamente, né, descrito como um sem nada além de si mesmo, né? Não do outro. As palavras são sempre pobres para exprimir o que nós somos, né? Ok. Aí o Vidyaranya, né, como resposta, ele muito gentilmente, ele é um cara, o Vidyaranya é um cara fera, hein? Não sei se vocês ouviram falar sobre a vida de Vidyaranya. Ele foi uma pessoa do mundo, ele viveu ocupando cargos, né, na hierarquia governamental. Naquela época, eu acho que existia um tipo de monarquia, ou reinados. Ele estava lá em cima, do lado dos monarcas ou dos reis, como assessor, não, conselheiros, etc., ministros, entendeu? Ele falava muitas línguas, era uma cultura enorme, um intelecto inteligentíssimo. Ele era um gênio, realmente. Aí, em sua idade média, né, ele conheceu, né, 40 anos, alguma coisa assim, ele conheceu os ensinamentos dos Upanishads. Aí ele se interessou por aquilo, se aprofundou naquilo. Ele fez o vow, né, o voto de sannyasi. E aí ele dedicou essa segunda fase, segundo estágio da sua vida, para escrever diversos textos maravilhosos, sendo esse o mais famoso, o manual do Vedanta mais bem organizado, entendeu? Ele era considerado realmente um gênio. Ele mais recentemente, né, 300, 400 anos atrás, e anteriormente o Adi Shankara. Então, ele muito gentilmente, brilhantemente, ele diz: é verdade que não existe, que não há experiência de felicidade na não dualidade. Não há experiência de felicidade na não dualidade. Não dualidade, isto é, consciência, é a felicidade. Isso me lembra a mim. Parece sutil, parece que ele não disse nada, mas ele disse tanto. Não existe uma felicidade fenomenal, uma felicidade que depende de objeto, porque na não dualidade não existe possibilidade de felicidade objetiva, felicidade circunstancial, felicidade dependente de um objeto, né? A gente vê a felicidade como dependente de um objeto que seja favorável, né, aos meus gostos, né? Então, na ausência de objetos, não existe a felicidade, mas ainda assim existe a felicidade. Mas como assim? Como a natureza da consciência. Felicidade não é uma felicidade condicionada pela dualidade, pelo objeto que aparece, né, no âmbito da mente do conhecedor, experienciador. Então, ele diz, é verdade, não existe uma experiência de felicidade, mas existe a felicidade porque a felicidade é a natureza da consciência. Mas como que história é essa de felicidade sem um objeto de felicidade? Né? Parece uma contradição. É aquela história, mas como eu posso ser feliz se não existe nada que me proporcione essa felicidade? No mundo espiritual, todos nós já ouvimos falar isso. Vai dentro, entra dentro, mergulha profundamente. Sempre mais. Aí você encontra lá dentro, né, no intestino, mais ou menos, no estômago, você encontra a felicidade, né? Não, a felicidade não está nem dentro de fora, é a natureza de tudo e de todos. É uma questão de compreender a nossa natureza. A nossa natureza
é felicidade, porque a nossa natureza é plena. Aquilo que nós somos é a única coisa que existe. You understand? Aquilo que nós somos é a única realidade. Não existe nada além da consciência. Não existe nada além da tela. Tudo isso são sobreposições de objetos inertes e objetos sencientes. Né? Então, ele diz, essa felicidade existe como a natureza da consciência, porque a consciência é a bem-aventurança em sua natureza. A felicidade experiencial requer dualidade, sujeito e objeto. Mas eu só gosto da dualidade, da felicidade dual. Né? Porque ela tem um gosto particular, tem uns temperinhos bons, né? Aí, de vez em quando, ela estraga, aí o sabor é horrível, que nem um pernil do restaurante de ontem, né? Era um pernil de soja, para a galera aí vegana, era um pernil de soja que a Betânia comeu. Mas, na dualidade, a gente encontra essa felicidade experiencial, um objeto de experiência que pode ser um objeto de felicidade ou um objeto de infelicidade, né? Um objeto de prazer, um objeto de desprazer. Então, a gente vive a vida tentando atrair os objetos de prazer, de felicidade, e a gente pensa que a felicidade somente possa ser encontrada no campo dos objetos. A Vidyaranya diz, não, essa felicidade não existe na não dualidade. A felicidade que existe na não dualidade é a natureza do ser não dual. E como é que isso se traduz na experiência humana? Né? Isso é que a gente quer saber. Eu quero saber não somente do ponto de vista filosófico, mas eu quero saber do ponto de vista da minha experiência humana, porque eu quero que ela seja uma experiência o tanto quanto possível, livre de dores e conflitos emocionais, psicológicos. Né? Então, como é que isso se traduz? Isso se traduz simplesmente como uma confiança, entendeu? De autoconhecimento que imuniza, sem vacina, imuniza o Yoni, entendeu? Imuniza o Yoni contra as circunstâncias da vida, porque ele sabe que as circunstâncias da vida, dessa ordem aparente, entendeu? Elas são compostas de objetos de prazeres e dores, prazeres e dores, prazeres e dores. Mas ele permanece, né, bem estabelecido em sua identidade primária, plena, completa, a fonte de felicidade e plenitude. E essa, né, convicção de autoconhecimento permite a ele reter esta felicidade, esse contentamento, esse shanti, é melhor do que felicidade. Felicidade é uma palavra com muitas conotações dualistas, né? Agora, shanti, paz, né? Então, é já mais legal, né? Como é que você está hoje? Shanti, paz. Da onde que está vindo esse shanti? Qual é o objeto, né? Já é um pouco mais, né, mais fácil de compreender que o shanti é um estado subjetivo da mente do indivíduo quando ela já não está aflita, né, pelos quereres, né, e rejeições, e aversões, né, desejos e aversões. Então, shanti, paz, serenidade, tranquilidade, né, contentamento é uma outra boa palavra, entendeu? Confiança de que nada pode realmente me tocar, né? O tempo irá consumir a minha constituição física, material, mas o tempo jamais pode afetar e tocar o meu espírito, né? Porque o tempo ocorre dentro do meu espírito, dentro da consciência e existência, que é a única realidade. Portanto, ela é plena. A plenitude é sinônimo de contentamento, relaxamento, shanti, satisfação. E ela se traduz em mitya, no intelecto do Yoni, ok? Então, Vidyaranya continua dizendo, a felicidade experiencial requer sujeito e objeto, mas não há sujeito e objeto na consciência, apenas
a aparência do sujeito e do objeto. A consciência, ela sabe que ela é a plenitude, a dualidade ocorre dentro do âmbito da consciência, mas ela sabe que a única realidade é o ser, é a consciência, a existência, que é um sem um segundo, um sem nada além de si. Tá? Então, isso é a plenitude. E ele continua dizendo que nenhuma prova de plenitude é necessária porque a consciência e a existência é autorreveladora e não requer prova. A consciência e a existência é autorreveladora, ela é autoluminosa e ela é aquilo que revela todos os fenômenos dualísticos do universo. E ela é não dual por quê? Por quê? Se nós olharmos dentro da analogia da luz do sun, do nosso Sol, né? A luz do Sol, ele ilumina e revela as nossas transações, sejam diretamente, né? Durante o dia ou indiretamente através do reflexo da Lua, né? Então a gente vai dizer, ok, mas como é que você pode provar, né, a existência deste Sol? Entendeu? Você precisa de me dar uma lógica mais convincente que prove a existência da luz solar, né? Então, eu quero uma prova matemática, uma prova química, uma prova óptica, física, né? Não existe nada que possa provar ou validar o fato, né, da luz solar, porque qualquer coisa que a gente faça para tentar convencer o intelecto da existência dessa luz solar, a gente faz dentro do âmbito da luz solar, que vai iluminar os nossos cálculos, as nossas considerações, porque é dentro da luz solar que as coisas são iluminadas, reveladas e conhecidas e consideradas, refletidas. A gente precisa da luz para tudo, tá? Do mesmo modo, a consciência e essa ilimitação, a luz solar, por exemplo, ela é ilimitada, ela é purna dentro do nosso sistema solar. Ela ilumina todos os corpos celestes, né? Então, a gente sabe que ela simplesmente pervade essa luz solar o nosso sistema, né, de astros, sistema solar, né? Então, ela é ali, ela é presente, ela pervade, penetra, ilumina e revela tudo, e ela é sem limites dentro do nosso sistema solar. Ela se irradia em todas as direções, para baixo, para cima, leste, oeste, etc, etc. A consciência, do mesmo modo, ela é plena porque ela é o substrato deste sistema solar, desta galáxia, deste universo, de todos os universos passados, futuros e todos os outros universos não materiais. Esse substrato, a essência de tudo, ele é naturalmente ilimitado e ele não requer nenhuma prova. Por quê? Porque ele é autorrevelador. A gente sabe que todo e qualquer conhecimento de fenômeno requer a consciência como o fator dentro do qual esses fenômenos são pesquisados, reconhecidos e conhecidos. A consciência, ela é a base, a essência de tudo, porque tudo que a gente possa conceber no universo é concebido dentro do âmbito dessa consciência que irá investigar, contemplar, meditar, interpretar e conhecer. Então, a consciência é aquilo que é sempre presente. You understand? É sempre presente. E ela é a base do conhecimento de todos os universos, como o quê? Como a luz do iluminador. A luz do iluminador é uma expressão muito bacana. A luz do iluminador. A única coisa que a gente tem que lembrar que essa luz do iluminador não é um ato deliberado de iluminar, é a natureza da consciência revelar. Do mesmo modo que a natureza do nosso Sol revelar os objetos que ocorrem dentro do nosso sistema solar. Justo sim, Betânia?
Eu ia dizer que é tão óbvio que há algo, entre aspas, que a gente sabe pelo Vedanta que chama consciência, que sempre está presente, que sempre revela, né, tudo. É tão óbvio que parece que não existe. Porque essa revelação acontece o tempo todo, né? Mesmo se você estiver num quarto escuro e até sem audição, sem nada, nenhum sentido funcionando, mesmo assim é revelado pelos pensamentos. Só que é tão óbvio que você descarta, parece isso, da equação mesmo, né? A gente diz, é tão óbvio, é tão auto-evidente. É por isso que a gente diz que o auto-reconhecimento é a coisa mais óbvia e simples, mas ainda assim não é fácil, porque a gente overlook, a gente passa por cima, entendeu? Existe uma analogia interessante que virou um satsang dentro do Shine World, que foi uma analogia em referência a uma força, a um princípio que existe permeando todas as nossas experiências humanas, mas ainda assim a gente negligencia e não reconhece esse princípio todo o tempo. E ele todo o tempo está operando em todas as nossas experiências, né? E a gente não se dá conta. Por quê? Porque é tão comum, é tão presente, que a gente nem lembra dele. Então, é a força da gravidade. Não existe nenhuma experiência humana que não seja condicionada pela gravidade. Mas, ainda assim, né, quando James escreveu esse satsang, inspirado num amigo nosso, que naquela época ele era um dos professores endossados por ele, né, foi uma coisa interessante dentro do Shining World, da nossa Sampradaya. Putz, nice analogia, ótima analogia, né? A gravidade está aqui presente e ainda assim a gente desconta ela, né? A gente desconta, discounted. É lógico que estava aqui, né? Mas já não importa, porque ela opera de qualquer modo, né? Então a gente nem precisa ter conhecimento dela. Ela sempre operou antes de acho que Newton, né? Que teve essa eureka, né? Observando a queda dos corpos, né? Das árvores, da maçã, etc. Então, o conhecimento ele serve o propósito de revelar. Isso é o que significa conhecimento revelado. Ele revela alguma coisa que esteve sempre presente operando. E essa coisa é a consciência plena, ilimitada, entendeu? A existência plena e ilimitada, aquilo que é sempre presente, não somente na experiência humana, mas na experiência de todos os outros seres em todos os universos possíveis e imagináveis, entendeu? Até mesmo os universos, né, nesses outras dimensões celestiais, sutis, etc, etc. Consciência é sempre ali. Por quê? Nada foge à consciência. Não, porque existem essas dimensões, agora existem universos paralelos, agora existe... Ok, tudo isso ocorre dentro da consciência ilimitada. Nada foge a essa consciência, né? Consciência é aquilo que ilumina, revela o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Mas o que a gente não sabe, sim, ela continua iluminando. Ela continua propiciando a gravidade, muito antes da nossa civilização reconhecer essa força. Ela continua porque a gravidade foi importante para o desenvolvimento, né, da vida e dos jivas, né, dentro desse planeta, os seres sencientes. Eu queria entender, professor, porque para mim, se isso que eu falei desse tão óbvio e sempre existente, é a mesma coisa do que essa palavra, a consciência é autorreveladora. Sim. Ela é autorreveladora porque, se você for examinar o Vedanta, é a análise de nossas experiências que não foram devidamente examinadas no passado. As escrituras foram reveladas de modo a... Ei, vem cá. Vamos reexaminar as suas experiências de modo que você possa constatar um fato
sempre presente eternamente, e fato esse que é a sua real natureza, entendeu? Infinitamente ilimitado. Ah, sim, mas aonde? Eu quero ver, eu quero cheirar, eu quero tocar, eu quero ver, eu quero ouvir, né? Isso aqui. Não, você não precisa. Por quê? Porque ela é auto-revelada, entendeu? Ela é auto-evidente. Como? Mas como assim? Ela é auto-evidente como se eu não consigo experienciá-la através dos órgãos sensoriais? Ela é auto-evidente como a sua existência é a existência de todos os seres. A gente não existe sem a existência desta consciência ilimitada, que é a consciência ilimitada, porque é a consciência de tudo e de todos. Ela se revela através dos seres sencientes de todos os universos. Ela se revela através dos objetos inertes de todos os universos. Nos objetos inertes, ela se revela como o quê? Como Sat, a existência de tudo. Não existe o reflexo da consciência, por quê? Porque não existe sátiva suficiente naquela constituição mineral. Então, ela se revela em todos os objetos inertes devido à existência deles. E ela se revela em todos os objetos sencientes, os jivas, os seres vivos, não somente devido à existência de todo ser senciente, mas também devido à consciência que brilha em todos os seres sencientes. Como é que eu posso provar a existência da minha consciência? Ela é auto-evidente, é auto-luminosa, ela brilha, iluminando o meu intelecto, me tornando um ser consciente, senciente, né? Que experimenta, né? E conhece o meu meio ambiente, né? Interagindo, etc. Então, a consciência é auto-evidente, né? A existência é auto-evidente. Como é que você vai provar a sua existência? Agora eu quero que você prove a sua existência. Nessas discussões, a gente encontra tudo isso nos Brahma Sutras, e eles vão fazendo as análises, entendeu? Que vão sendo sempre mais sutis, para provar o absurdo, né? A absurdidade de querer, de a pessoa exigir uma prova da existência, né? Como é que eu vou provar a existência? O Panchadasa é um texto maravilhoso, porque ele abrange a análise da existência do ser. A maioria das nossas escrituras é a análise da consciência, entendeu? Tito. E Panchadasa é a análise da... Eu não estou com o meu livro aqui, porque era mais peso para trazer. Esse Inquiry into Existence, né? Investigação sobre o aspecto Sat, do ser pleno, né? Inquiry into Existence. Né? Como é que a gente vai, né, investigar para provar a existência não dual, que é a existência única de todos os objetos, de todos os seres sencientes e insencientes, entendeu? Então, toda essa análise, ela vai sempre voltar para esse mesmo ponto. Não existe lógica que seja necessária, porque Sat é a existência que existe em tudo e em todos. Ela se auto-revela através de todos os nomes, cores e formas presentes no universo. Tudo que existe, existe a partir deste ser, deste Brahman, deste Paramatma, que é consciência e que é a existência de tudo. Consciência e existência são dois aspectos da natureza de Brahman, da natureza de que nós somos. Ele concede a existência a tudo, mas Maya é tão sem vergonha, né? É tão enganoso, é tão enganante, que ele reverte as coisas. Aí o jiva humano começa, ok, agora eu estou entrando no campo da filosofia, eu estou começando a contemplar sobre a existência. E eu estou fazendo uma análise muito profunda
para compreender a diferença entre a existência do meu carro e a existência da minha esposa. Eu quero, porque a gente diz, o carro existe e o outro existe. Então, a existência do carro é um subproduto, né, do carro. A existência do outro jiva, da esposa, do marido, etc., é o quê? É subproduto daquele ser humano, né? Então, a existência do gato, a existência do computador, oh, nossa, que mundo maravilhoso, cheio de existências únicas, né? Singulares, etc, etc. Então, Vidyaranya, nesse texto, ele focou no aspecto Sat, de Brahman, para provar que, na verdade, existe somente uma existência. E essa existência é autoluminosa, autoevidente. Porque o que concede existência a essa multitude, multiplicidade de nomes, cores e formas aparentes dentro dessa ordem de realidade chamada Mitya. É Brahman, é a existência de Brahman que concede a existência. De que modo? A tela do cinema existe. E as projeções dependem da tela. A tela concede existência a todas aquelas imagens dinâmicas sobrepostas na tela, que é a única realidade do filme. Né? Imagina se a gente permanecesse com esse conhecimento firme durante o filme. Estou vendo aquilo ali assim, não estou vendo nada, estou vendo só a tela. Estou vendo a tela, estou vendo a tela, estou vendo a tela. Né? Ah, não, agora eu sou Nhani. Né? Alguém passou ali, comprou o jornal para mim, eu leio, abro o jornal assim, eu só vejo o papel, só vejo o papel, só vejo o papel. Né? Não, mas é foda, né? Você vai ver os movimentos daquelas imagens sobrepostas, né? Você vai ver as palavras, você vai ver as fotografias no jornal, entendeu? E a gente não vê o papel, né? Mas a gente tem o conhecimento que a natureza do jornal é o papel, que a natureza das imagens na tela é a tela, né? Então, essa consciência é esse pano de fundo, é essa luz que ilumina Maya e produz o universo. Neste universo existem seres sencientes e seres inertes. Os seres sencientes são chamados jivas. Os jivas experimentam os outros objetos sencientes e inertes ao seu redor. Né? E ele começa a se fazer essas perguntas mais profundas, né? O que é existência? Aonde posso encontrá-la? Né? A existência é una, é a existência de tudo e de todos. Mas eu quero vê-la. Você não pode vê-la, mas você pode conhecê-la. Mas como eu vou conhecer essa existência? Ela concede a sua existência. Você existe por causa dessa existência. E todos existimos por causa dessa existência. Ela é auto-evidente, óbvia, auto-revelada, né? Auto-luminosa, e ela se faz ver através da existência de todos nós. Você consegue viver sem a existência? Não, eu vivo, mas eu não existo. Tem pessoas no mundo espiritual que, né? Eles fumam algumas coisas, não sei o que é, que eles começam a dizer nada existe. Nada existe, essa história de existência não existe. Né? Aí eles começam a viajar que a realidade é a nulidade. Mas como é que você pode chegar a uma conclusão que a realidade é a nulidade sem conceber existência para a nulidade? A nulidade existe. A nulidade existe. Né? E como você pode conceber existência para a nulidade sem ser consciente e inteligente de modo a elaborar esta convicção intelectual? Então, a existência é a existência de tudo e de todos nós. O simples fato de você constatar a nulidade
E o vazio é prova da própria existência. Naturalmente. O simples fato da pessoa constatar, ela já se contradiz sem perceber. Essa história de que a existência não existe é realmente um paradoxo alucinante, entendeu? Porque por isso que o Vedanta de novo disse, não existe a não existência. A não existência é uma ficção, fruto de uma lógica, análise totalmente equivocada. Não existe tal coisa como a não existência. Então, é isso. Onde é que a gente está? Não existe nenhuma prova da plenitude. Não existe nenhuma evidência, né? A questão, o verso 24. A questão em si é uma evidência da natureza autorreveladora da consciência não dual. A questão em si é a necessidade de quase todo mundo no mundo espiritual, de quase todos os jivas no mundo espiritual, de querer uma validação ou uma prova, uma evidência da existência, né, da consciência ou da existência da existência. Cadê essa existência? Nós determinamos, através do Panchadasi, que existência e consciência são a mesma coisa. O mundo material nos revela mais claramente a existência dos seres inertes. O mundo dos jivas, o mundo dos seres sencientes, ele é revelado como a consciência, né? A inteligência dos seres sencientes, da consciência. A consciência é revelada através dos jivas, a existência é revelada através dos jivas, a gente percebe mais densamente ou tangentemente, né? Tangivelmente, mais tangivelmente, a consciência nos jivas humanos, né? Principalmente, porque a gente percebe que existe uma inteligência, né? Existe um livre-arbítrio, existe uma capacidade de responder, de mobilidade, né? Então, você vê, existe um ser vivente ali que responde, então é um ser consciente, né? Na verdade, é o Jiva-Atma, né? Ele se torna esse ser consciente. Então, o Jiva-Atma é uma evidência clara da consciência. E no mundo espiritual, as pessoas confundem esse reflexo da consciência como consciência original. Você vê, a coisa mais comum é se referir à mente humana como a minha consciência, a consciência do planeta está mudando, a consciência não muda. É a mente coletiva, a mente, entendeu? A mente do planeta é em constante modificação, né? Mas a consciência não muda. Mas a gente percebe a consciência nos seres vivos, a gente faz um pouco de confusão entre a mente e a consciência, né? E nos seres inertes a gente percebe a existência, né? Eles são seres inertes porque eles não possuem um corpo sutil. Portanto, a consciência, que é parte integrante da constituição de cada objeto inerte, ela não brilha produzindo esse fenômeno chamado senciência. Okay? É a única diferença. Falta um pouco. Diga, querido. Objeto inerte. E a questão da limitação do objeto inerte? Porque não é 3, existência, consciência ilimitada. É ilimitada. Em questão de objeto inerte, como é que fica essa ilimitação? A existência do objeto inerte é infinitamente ilimitada, porque existe somente uma existência. Entendeu? A natureza de todo e qualquer fenômeno, seja ele denso ou sutil, é a existência. Muito embora um objeto inerte não evidencie a presença da consciência, a consciência é ali, porque não existe nada sem a consciência, sem sátima, que é aquilo que existe de mais próximo da primeira modificação que ocorre dentro da consciência. Então, tudo isso ele nasce da consciência, associação com Maya, e esses objetos inertes, eles são igualmente, infinitamente ilimitados, porque a natureza, existência, consciência deles, muito embora a consciência deles não seja evidenciável, essa natureza é a natureza de tudo e de todos, portanto, é ilimitada.
nós estamos falando sempre da natureza, da essência daquilo que nós somos, entendeu? Satya, né? Mas ocorre que os objetos inertes, eles não têm a possibilidade de, né? É totalmente impossível para eles compreenderem essa natureza ilimitada. Diversos outros jivas não possuem essa capacidade de compreender a natureza ilimitada deles, né? Mas os seres humanos, eles são embutidos com essa capacidade intelectual que os permitem, né, de obter essa compreensão da sua natureza não limitada, né? Todos somos infinitamente não limitados, até mesmo o reino mineral, porque todos existimos. Existência e consciência são dois aspectos de Brahman, né? Os meus seres sencientes e os meus seres insencientes, infinitamente ilimitados nas naturezas deles, entendeu? Fecha ali, porque alguém pedindo para compreender ou comprar alguma coisa. Professor. Yes. E, por exemplo... Fala um pouco, o mais alto possível. Tá. Então, sobre essa existência, né, que a gente vê, que é tão óbvia, né? Sim. Que nós não conseguimos, às vezes, capturar, né? É tão óbvio, né? E, por exemplo, eu tenho uma caneta, eu tenho um carro, por exemplo. Se a gente der um passo para trás, né, em vez de ver o tipo da existência que é e ficar apenas na existência, sim. Por exemplo, a caneta existe, sim. O carro existe, sim. Né? Sim. Então, a existência é a mesma sim. na caneta e no carro. Sim. A existência é a mesma. Muito legal. A gente, por exemplo, existem alguns exercícios, né, para a gente perceber alguma coisa. A gente olha alguma coisa de mais distante, né? Você vê aquilo, por exemplo, né, como um muro, né? Aí, quando você começa a chegar mais perto do muro, você vai ver assim, não, eu estou vendo tijolo, né? Aí você vai reduzindo, assim, não, estou vendo areia no tijolo, né? Então, dependendo da nossa perspectiva, a gente vai ver a existência, né, aparecendo através de nomes diferentes, mas tudo é ali existindo, né? Dependendo do instrumento também, né? Se você pega um microscópio e você vai vendo outras coisas. E aí vai dando outros nomes e formas para a mesma existência. Para a mesma existência. Mesmo em mídia. Para a mesma existência tem outros nomes. São as manifestações dos gunas, né? Essas constituições gúnicas, elas vão criando essas aparências, né? E nós temos diversas analogias, né, que falam sobre isso também. Quando a gente vê uma blusa, né, uma malheta, uma malha de algodão, né? A primeira impressão nossa é que é como é que chama isso? Camiseta. Uma camiseta. É uma camiseta. Se a gente for observar mais de perto, vai dizer assim, não, é algodão. Aí a gente observa mais proximamente, vai dizer assim, não, são fios de algodão, né? Aí a gente fala, não, deixa eu analisar um pouco. Não, são fibras de algodão, né? Então, depende da nossa perspectiva, a gente vai encontrar a mesma existência da camisa, né, vista de ângulos diversos, né? Mas existe somente uma existência, né? São organizações diferentes, mas o substrato é o mesmo. O substrato, nós estamos falando sobre a existência de fenômenos, de objetos de mídia, né? São todos eles condividem ou compartilham a mesma existência, mas eles são sobrepostos por atributos, né, configurativos, né, das energias e dos elementos, né, que fazem com que a gente chame o ouro de anel, o ouro de brinco, o ouro de pulseira, o ouro de colar, etc, etc. Mas, fundamentalmente, a existência de todos esses ornamentos é somente ouro, né? A existência essencial, né? Substancial, né? Existe somente uma existência, e nesse texto dos Panchadhara, a gente faz muita ênfase a isso.
Na verdade, se a gente quisesse corrigir a nossa linguagem, a gente devia, em vez de dizer assim que o meu carro existe, a gente deveria dizer assim, o meu carro, a existência está carreando, entendeu? A existência está humanizando. A existência está, né, existindo como laranja, laranjando, né? Laranjando. Né? Porque é sempre a mesma existência. Não é aquilo que é Sat, aquilo que é e é sempre. E depois, o papel do Vedanta, o propósito do Vedanta é investigar essa existência de tal modo que a gente possa atravessar como um laser. Né? A gente atravessa, né, a camiseta, o algodão, os fios, os fios, assim. Aí depois, quando a gente vai atravessando, né, todos esses nomes e formas aparentes, né, a gente chega onde? A gente chega no aspecto mais essencial e fundamental desse fenômeno aqui, né? Quando a gente vai na estrutura subatômica de uma fibrinha, né, que constitui essa camisa, né, a gente vai encontrar que fundamentalmente é espaço, né, com algumas energias, né, que aparecem, desaparecem, se movem, né? Então esse espaço é o substrato de Mitya, né? Os cientistas, né, eles ficam observando o fato de que a matéria ela não existe realmente, porque a essência dessa matéria eles nunca passam do espaço, né? Eles chegam até o espaço. A essência fundamental de tudo é o espaço. E naturalmente o Vedanta explica, o espaço é o container de todas as demais sobreposições, né? Eles não conseguem ir além do espaço e compreender que o espaço também é uma fisicalidade, né, produzida por Maya, né, e que existe a consciência, a existência, como o real substrato de todos os fenômenos de Mitya. Né? Onde é que a gente está? A gente está no 23. 23. Nenhuma prova de bem-aventurança é necessária porque a consciência é autorreveladora. Saber que a consciência é ilimitada e o que significa ser ilimitado em termos da realidade aparente é moksha. Então, saber, veja bem, nós sabemos já disso, né? Nós sabemos que nós somos consciência, nós somos existência, mas a chave da questão é saber que a existência também é ilimitada. Por isso que essa questão do Felipe Mauro. Hã? Felipe Mauro. Felipe. A questão do Felipe foi muito relevante, né? E a existência de uma rocha é ilimitada, né? Saber que a existência de tudo e de todos é ilimitada, entendeu? É a última peça do quebra-cabeça, né? Saber que a minha existência e a minha consciência é ilimitada é a última peça desse quebra-cabeça, né, desse jogo, né? E é isso que essa passagem diz. Saber que a consciência é ilimitada é o que significa, né, moksha. É o que significa libertação. Porque se eu sei que eu sou consciente, se eu sei que eu existo, se eu sei que existe, tudo existe, eu sei que só existe uma existência, existe uma consciência, mas de qualquer modo, na hora de reivindicar a minha liberação, a minha libertação, a minha limitação, eu digo, mas eu sou um jiva, né? Eu sou uma constituição limitada, né? Limitada, né, na minha inteligência, nas minhas condições físicas, na minha existência que não pode ser eterna, porque corpo físico ele volta, ele retorna, né? Ele é desconstituído e retorna aos elementos primários, né? Então a gente precisa de compreender a nossa consciência e existência, né, no seu âmbito ilimitado,
porque é isso que a consciência e a existência é ilimitação. E a ilimitação é sinônimo de felicidade, de contentamento, de paz. Né? Diga, querido. O professor acabou tocando num assunto que eu ia perguntar. Na verdade, eu estou pensando aqui, a gente não consegue destruir nada, né? Por exemplo, a madeira, a gente no máximo pode queimar ela e transformá-la, mas a gente não consegue alterar que aquilo exista, nem tirar ele da existência. Porque parece que tem um substrato que no máximo Sim. permite a gente apenas transformar as coisas. Sim. É. Nada na energia, né, jamais pode ser como é que é a expressão? Nada se cria, nada se destrói, tudo é transformado, tudo se transforma. E a criação também é o mesmo princípio. Né? É o que eu pensei aqui. Como existente, né, aqui nesse universo, eu não posso transformar nada do que é o eterno. Né? Ishvara transforma tudo. Ele é o criador, o sustentador e o reciclador, ou destruidor. Né? Tudo retorna aos seus elementos. Né? A gente não faz nada disso. Ishvara faz isso tudo por nós. Então, essa parte final, saber que a consciência é ilimitada, é o que significa ser ilimitado, é o que significa libertação, porque a gente só é livre desse sentimento de limitação quando nós reconhecemos que a nossa consciência, a nossa existência é ilimitada. Senão eu compreendi, eu sou consciência, eu sou existência, mas eu sou limitado. Compreender realmente o que é a consciência e o que é a existência é compreender o significado implícito de saber que você é a consciência e a existência. O significado implícito é que eu sou Ananta, sou ilimitado, porque eu sou substrato de tudo. Né? Mas eu tenho uma afeição, um carinho especial pelo meu corpo físico. Esse é um problema, né? É um problema, porque aí você vai querer moksha e você vai querer sobrepor moksha no corpo físico. Vai querer dizer assim, não, eu quero a iluminação, mas eu quero levar esse corpinho comigo para viver eternamente, né? Comigo como o meu agente, de modo que eu possa ter essa experiência de plenitude em Satya e a experiência de plenitude em Mithya. Né? Eu quero iluminar, mas eu quero manter o meu corpinho. Eu quero ter alguns poderes mágicos de tal modo que ele pare de envelhecer, né? Ele não envelheça mais. Né? Aí eu tenho, então eu consegui a iluminação de verdade, a imortalidade do corpo físico. A Rutinha está até dando uma risada de felicidade agora aqui. A iluminação que inclui a eternidade do corpo físico. How about that? Somente no mundo do La La Land, né? Não, a iluminação, a libertação é compreender o aspecto da sua existência que é livre dos elementos. Os elementos, eles nascem, crescem e depois decaem e morrem, declinam e morrem. Né? A iluminação, a libertação é identificar essa natureza, essa consciência, a existência, reivindicar a sua identidade como tal e compreender a sua ilimitação e a sua liberdade em respeito à temporalidade e mortalidade. Eu sou aquilo além da temporalidade, além do nascimento e da morte. Eu sou aquilo que, de qualquer modo, faço as coisas nascerem, crescerem, envelhecerem e morrerem. Né? Me lembro de uma amiga minha de Ubatuba, dizia, não, mas eu quero levar o meu jiva comigo. Não, mas que iluminação é essa? Babá. Aí eu virei para ela e falei assim, mas por que esse fascínio por esse jiva já velho? Né? Lá no interior do Brasil, eles falam de velho, trabalho. Né? Então, para que levar esse jiva velho já cheio de problema, né?
se você tem todos os Jivas à sua disposição, você vai estar iluminando, brilhando, vivificando e animando todos os seres vivos. Isso não é bastante para você? Então, essa obsessão com esse Jivinha velho é o problema. Entendeu? Por quê? Porque você está se sobrepondo naquilo que é limitado. Então, você vai experimentar a limitação. Se você pega a sua natureza primária e sobrepõe na sua natureza aparente, você vai sofrer esse sentimento de medo, né? De pavor, de apreensão, de desejo, né? Mas para que tudo isso, Felipe? Por que não permanecer com uma consciência, sabendo, estava de saco cheio desse Jiva velho aqui, né? Agora eu posso simplesmente curtir a minha consciência, a minha existência nos bebezinhos novos, né? Bonitinho, todo bebezinho novo é bonito, né? Fresco. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you. Obrigado a todos vocês. Beijos, abraços.